Bom dia a todos, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, em especial ao Rodrigo Vasconcelos. Então, fui convidada para falar um pouco com vocês sobre a terapia manual nas lesões ortopédicas. E eu vou falar principalmente sobre três técnicas: técnica de Kaltenborn, técnica de Maitland, técnica de Mulligan. Obviamente, existem várias outras técnicas, mas são as que particularmente eu mais uso. E o principal objetivo das técnicas manuais, dessas técnicas, são restaurar a biomecânica normal do movimento, principalmente através dos movimentos acessórios, os movimentos involuntários, e, consequentemente, fazer com que os movimentos ativos sejam perfeitos, sejam completos e assintomáticos. E é exatamente isso que o Kaltenborn fala. Então, o objetivo da mobilização é restaurar a folga articular, restaurando os movimentos de rolamento e deslizamento, que são os movimentos acessórios, que acontecem durante os movimentos ativos. Para que a gente consiga restaurar esses movimentos acessórios, é importante que a gente entenda a regra do côncavo e convexo. Então, eu tenho uma superfície articular côncava a ser mobilizada em relação a uma superfície convexa, que é o exemplo do joelho, por exemplo, da tíbia e fêmur. A superfície articular e o resto do osso vão os dois na mesma direção. Então, superfície articular côncava, tanto a superfície articular quanto o resto do osso vão na mesma direção. Já quando a gente tem uma superfície articular convexa em relação a uma superfície côncava, um exemplo, o ombro, por exemplo, a superfície articular vai para uma direção e o resto do corpo do osso vai na direção contrária, ok? Então, superfície côncava, tanto a superfície quanto o resto do osso vão na mesma direção e a convexa ocorre exatamente o contrário. Já o Maitland, ele fala bastante da avaliação primária, né? Então, que a gente deve ter conhecimentos tanto técnicos quanto mentais, então, os testes específicos, e a gente conseguir levar o paciente durante a avaliação e conseguir todas as informações importantes para a gente conseguir um diagnóstico específico, um tratamento específico e, consequentemente, um sucesso no tratamento. As principais técnicas do Maitland são as mobilizações póstero-anteriores, as PAs, e as mobilizações anteros-posteriores, as APs. Lógico que existem outras, mas são as principais. E ele define a manipulação como técnicas de impulsos manipulativos, thrusts, de pequena amplitude e altíssima velocidade. Já as mobilizações são movimentos passivos, ritmados, lentos, e o que o paciente pode perfeitamente evitar. E falando sobre a terceira técnica, Mulligan, né? A principal técnica periférica do Mulligan é o MWM, uma tradução de mobilização com movimento. Então, como o próprio nome já diz, é um movimento passivo em busca da restauração dos movimentos acessórios que eu falei, junto com o movimento ativo. Ele fala muito que as técnicas precisam ser realizadas sem dor durante a técnica mesmo, e após algumas repetições tem que ter um ganho de movimento ou uma diminuição da dor original. Então, como ele dá vários exemplos, se a gente não teve nenhum ganho de movimento ou de diminuição de dor, muda a técnica, sempre procurando a técnica mais específica para o seu paciente. Trouxe 2 artigos aqui para comprovar um pouco a ação da terapia manual. Então, esse aqui é um artigo publicado na Manual Therapy, em 2009, falando sobre os mecanismos da terapia manual na dor musculoesquelética. Em relação aos mecanismos neurofisiológicos, eles falam que foi detectado uma resposta simpática e de diminuição de dor após as técnicas manuais. Em relação aos mecanismos periféricos, a terapia manual afeta diretamente os mecanismos inflamatórios e nociceptores periféricos. Um segundo artigo, comparando, eles quiseram detectar a retração da banda iliotibial nas síndromes patelofemorais.
também publicado na Manual Therapy em 2009. Então, eles pegaram 2 grupos, um grupo controle e um grupo com disfunção femoro-patelar, e concluíram que, e mediram a retração da banda iliotibial, e concluíram que nesse grupo com a síndrome disfunção femoro-patelar, tem uma significativa retração da banda iliotibial. Eu vou falar um pouco das técnicas, demonstrar alguns exemplos, mas eu quero que fique bem claro que são alguns exemplos, e quem vai definir qual melhor técnica para o seu paciente vai ser você, através da sua avaliação do estado que o paciente se encontra. Okay? Então, técnicas para o ganho de flexão de joelho, o paciente em decúbito dorsal, estabilizando fêmur, e a tíbia vai ser mobilizada nessa direção, na direção do ganho de flexão de joelho. Então, aqui, estabilizando fêmur e mobilizando a tíbia no ganho de flexão. Outra técnica para ganho de flexão, vocês vão ver que eu vou dar vários exemplos de técnicas com o mesmo objetivo, exatamente para isso, para que a gente consiga ver qual técnica é melhor para cada paciente. Então, aqui o paciente em decúbito ventral, com o joelho no máximo de flexão suportável, também fazendo a mobilização no sentido do ganho de flexão. E aqui, como é uma superfície côncava, que eu falei no começo, eu consigo ajudar aqui na parte mais distal da tíbia. Então, aqui eu consigo fazer uma sobrepressão, ajudando no ganho de movimento de flexão. Aqui, uma outra técnica para ganho de flexão de joelho, é um MWM, na técnica de Mulligan. Então, o paciente faz ativamente a flexão, enquanto o terapeuta faz a mobilização acessória. Então, o paciente puxando com a ajuda de uma faixa e o terapeuta fazendo a mobilização articular. Outra técnica também para ganho de flexão, deslizamento lateral da tíbia. Enquanto o paciente faz uma flexão de joelho, o terapeuta estabiliza o fêmur e, de medial para lateral, faz um glide, uma pressão. Então, estabilizando o fêmur e, de medial para lateral, fazendo uma pressão. Sempre acompanhando o movimento de flexão do paciente, indo até o máximo suportável. Lembrando que essa técnica de Mulligan tem que ser sem dor durante a execução. E se essa técnica não deu nenhum resultado, tanto de ganho de movimento quanto de diminuição de dor original, você pode trocar, fazendo um deslizamento medial, então estabilizando o fêmur, e um deslizamento medial, de lateral para medial, enquanto o paciente faz a flexão de joelho. Então, essa mão estabiliza e um deslizamento de lateral para medial, enquanto o paciente faz a flexão de joelho. Em relação à extensão de joelho, agora, mobilizar o fêmur, estabilizando a tíbia. Eu até inverti a figura aqui para ficar um pouco mais didático. Então, a pressão vai ser no fêmur, superfície convexa, para ganhar um pouco de flexão de joelho, de extensão de joelho, desculpa. Então, um apoio na tíbia, na parte proximal, e a gente faz uma pressão para ganhar mobilização articular, para ganhar extensão. Lembra que sempre bem na porção distal do fêmur e bem em cima da região a ser manipulada. Mesma coisa que eu falei na flexão de joelho, agora para a extensão. O deslizamento medial também pode ser usado. Então, tem uma mão estabilizando o fêmur e a outra fazendo o deslizamento de lateral para medial, enquanto o paciente faz a extensão de joelho. Então, estabilizando aqui e aqui acompanhando o movimento de extensão, fazendo um deslizamento de lateral para medial. Novamente, se não der certo essa sua técnica, se não produziu nenhum resultado positivo para o seu paciente, você pode inverter, fazendo um deslizamento lateral, estabilizando o fêmur e vindo aqui de medial
para a lateral. E sempre acompanhando o movimento de extensão, já que é uma mobilização com o movimento. Estabilizando o fêmur e aqui o deslizamento. A gente não pode esquecer de jeito nenhum da mobilização patelar. Então, paciente em decúbito lateral, com o membro a ser mobilizado para cima, e um apoio entre os joelhos e uma mobilização patelar somente. Importantíssima na liberação de retináculo, síndrome do trato iliotibial, disfunção femoropatelar. Então, paciente em decúbito lateral, mobilizando a patela. Outra posição também que ajuda bastante no ganho de flexão de joelho, paciente em decúbito dorsal, com o joelho semiflexionado, um apoio, e mobilizando patela. Então, estabilizando aqui e mobilizando a patela nesse sentido. Mobilização patelar também, no joelho neutro, principalmente para os pós-operatórios, que não têm condições de virar em decúbito lateral ou ter uma flexão um pouco maior. Posições contrárias. Paciente em decúbito lateral e membro apoiado sobre a maca. Os tecidos moles também, que o Fábio, o Maurício, todos já falaram sobre a liberação miofacial, liberação de musculatura. Liberação do trato iliotibial, paciente em decúbito dorsal, em posição de alongamento do trato, importantíssimo nas síndromes de trato iliotibial, as disfunções femoropatelares. Então, posição de alongamento, liberando o trato. Liberação de isquiotibiais, paciente em decúbito ventral, principalmente quando ele tem um déficit de extensão final, nas reconstruções de ligamento cruzado, meniscectomia, decúbito dorsal e liberando bastante os isquiotibiais. Então, joelho para fora da maca, para ajudar bastante no ganho da extensão final e liberando isquiotibiais. Liberação de quadríceps, principalmente nas tendinites patelares. Paciente em decúbito dorsal, em leve posicionamento de alongamento e liberando quadríceps. Tá? Então, suporta aqui o pé do paciente e liberando quadríceps. A gente não pode esquecer de forma nenhuma das articulações proximais e distais. Um exemplo de manipulação de ilíaco, e é óbvio que você que vai decidir se seu paciente suporta uma manipulação, se ele pode receber, se tem alguma disfunção de ilíaco. Um exemplo de manipulação de ilíaco. Mobilização do ilíaco, então, uma mão posicionada na espinha ilíaca antero-posterior, espinha ilíaca postero-superior e no isquio, sempre mobilizando nesse sentido. Manipulação de coluna lombar, se seu paciente suportar, ou até uma mobilização mesmo. Descompressão talocrural, então, um thrust nesse sentido. Manipulação de navicular, principalmente, como também já foi dito, sobre a pronação excessiva. É importante que a gente analise não só para manipulações ou mobilizações, mas exercícios específicos, propriocepção, que isso com certeza vai trazer danos, rotações de tíbia, de fêmur, que com certeza pode trazer sintomas no seu joelho, no seu paciente, na ilíaco. E com certeza tomar alguns cuidados para ver se a gente realmente pode fazer a mobilização ou manipulação, que você já vai ver na avaliação, primeira avaliação, como algumas doenças reumáticas, neoplasias, fraturas, doenças ósseas, inflamações agudas. Meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Agradeço a atenção de todos e bom almoço para vocês.